Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus, capítulo 11, verso 31. Nós estamos numa jornada, todas as quintas-feiras, de falar sobre a fé. E eu não sei você, mas cada quinta-feira, uma porção de fé é depositada no nosso coração. A gente sai daqui pensando: eu queria ter a fé de Raabe, eu queria ter a fé de Gideão, eu queria ter a fé de Sansão, eu queria ter a fé de Abraão, eu queria ter a fé de Sara, eu queria ter a fé dos heróis que nós conhecemos e que nós admiramos. E eu quero liberar sobre a sua vida que você sim receberá uma porção maior de fé sobre a sua vida, para alcançar aqueles sonhos que Deus liberou sobre a sua história. Porção de fé, o que eu libero sobre você hoje. E hoje nós vamos falar sobre uma personagem, Hebreus 11, 31. A palavra do Senhor diz assim: pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. É curioso porque quando a gente vai falar de pessoas que a gente admira, a gente procura características idôneas, íntegras, características que são corretas, admiráveis. A gente poderia falar da fé de Ana. Ana foi uma mulher que teve um coração movido pela oração, pela intercessão, pela súplica. A gente poderia falar da fé de Débora, que foi uma estrategista que Deus usou para vencer uma guerra. A gente poderia falar da fé de Esté, que foi corajosa, sábia. A gente poderia falar da fé de Maria, a mãe de Jesus, que abandonou seus próprios planos para viver os planos de Deus. A gente poderia falar de qualquer uma dessas mulheres, mas a Bíblia coloca como uma heroína da fé uma mulher improvável. Então, Daniel, eu quero falar sobre a fé de Raabe, uma mulher improvável. E, na verdade, dificilmente nós buscaríamos inspiração na vida de uma prostituta. Talvez você ande pelas ruas de Contagem, ali na Via Expressa, e você veja algumas mulheres que estão, atualmente, é assim que fala, trabalhando, e você não vai parar para admirar o que ela faz. Mas a Bíblia, ela é extraordinária ao mostrar que a fé não escolhe pessoas. Deus não escolhe pessoas que sejam perfeitas para se aproximar dele, mas Ele escolhe pessoas imperfeitas para, por meio da fé, terem as suas vidas transformadas. Aleluia! E isso aconteceu comigo e com você também, eu creio nisso. Deus nos tirou de um lugar improvável e nos trouxe para a sua presença. E eu quero falar com você que Raabe, ela tinha tudo para não ter fé. Eu não sei se você sabe, mas a cultura cananeia, ela aceitava um tipo de culto religioso, que era o culto de prostitutas que davam ao Senhor o seu serviço. Eram prostitutas cultuais. Isso era algo muito conhecido na época de Raabe. E sabe como que isso acontecia? O pai e a mãe ofereciam aquela jovem para deuses estranhos e ela era prostituída em cultos a Deus. Agora você imagina que aquela jovem, ela cresceu dentro dessa realidade. Ela foi entregue. Por que eu falo que ela foi entregue e não abandonada? Porque você vai ver lá na frente que quando ela vai pedir aos espias, ela fala o seguinte: mas quando vocês vierem e voltarem, salvem o meu pai, a minha mãe e o meu irmão. Ela não havia sido abandonada, ela havia sido entregue. Agora eu imagino, aquela menina cresceu com relacionamento com muitos homens, sem uma identidade, ferida, mas aquela jovem começou a ouvir falar de um Deus poderoso. Um Deus que estava fazendo milagres, um Deus que estava vencendo inimigos, um Deus que tinha destruído os amonitas, os moabitas, e ela começa a ouvir falar dos milagres que aquele povo estava vivendo.
E ela começa a temer em seu coração, pensando, esse é o Deus verdadeiro. Eu fico imaginando, irmãos, quantos olham para nós e lembram dos milagres e admiram aquilo que nós estamos vivendo. Porque aquela mulher prostituta, ela ouvia falar das grandezas de Deus na vida do povo de Deus. E eu quero liberar sobre a sua vida, que ouçam falar das grandezas de Deus, daquilo que Ele tem feito na nossa história, para que nós atraiamos vidas para a glória dEle. Aquela mulher que não cresceu em meio ao povo de Israel, que não aprendeu a Torá, que não teve pessoas para lhe ensinar, que não tinha um pai e uma mãe que a ensinava andando pelo caminho, ao assentar-se, ao levantar-se, ela era uma mulher da vida. Mas ela ouviu falar. A casa dela, estrategicamente, você sabe disso, foi colocada em cima da muralha de Jericó. A muralha de Jericó, alguns dizem que ela tinha entre 4 metros até 12 metros de altura. Eram realmente muralhas extraordinárias. Só de largura, ela tinha entre 4 e 8 metros. Por isso que a gente vê que a casa de Raabe havia sido construída sobre a muralha. Por que sobre a muralha? Imagino que facilitaria o acesso de visitantes, de transeuntes à prostituição. Aqueles homens que passavam, eles poderiam facilmente, sem nem entrar na cidade, acessar aquele prostíbulo, a casa de Raabe. Também porque talvez ela se sentisse à margem da sociedade, marginalizada. Geralmente, quando você vai visitar uma cidade, e se você já visitou e já andou por Minas Gerais, você passa pelas BRs, e se você não adentrar na cidade, você tem uma má impressão da cidade, não é? Você vê aquelas casas feias, construídas na beira da BR, e você fala assim, nossa, eu não sabia que essa cidade era tão feia. Aí, de repente, você entra na cidade. E aí você percebe que a cidade é bonita, porque à margem da cidade estão quem? Os excluídos, os marginalizados, aqueles que são párias da sociedade, deixados de lado, ou que têm vergonha, ou que não têm condição. Certamente Raabe era essa mulher, que pela sua conduta de vida, tinha que ficar excluída de dentro do povo. Imagino que as famílias não olhavam para ela com bons olhos. Mas a Bíblia vai dizer que de repente, aquela prostituta está em casa. E um dia, abra comigo a sua Bíblia, em Hebreus nós lemos, né? Eu quero abrir agora em Josué, capítulo 2, verso de número 1, a palavra do Senhor diz assim, que da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo, vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Veja, eles não se prostituíram ali. Eles pousaram ali. Da mesma maneira que havia uma razão para Raabe ter construído a sua casa ali, havia uma razão para aqueles homens entrarem na casa dela. Quantos soldados se prostituíam naquela casa? Quantos guerreiros estavam ali? As primeiras notícias eram sabidas ali dentro. E aqueles homens de repente batem na porta da casa da prostituta. Mas quando elas olham ela olha para eles, ela não vê homens comuns. Ela vê homens de Deus. Quando nós somos homens e mulheres de Deus, a nossa presença grita mais alto. O testemunho que nós carregamos grita mais alto. Ela olha para aqueles homens e ela sabe que eles não são aqueles soldados que vêm para usá-la. Ela sabe que eles não são aqueles homens que vêm para usufruir da vida dela. Ela sabe. E a Bíblia diz, verso de número 2, que a notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó.
Eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se vocês foram depressa atrás deles, ainda o alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão. E depois que saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi ver onde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra. Agora, pois, jurem pelo Senhor, que assim como eu usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa do meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela vida de vocês, se vocês não denunciarem essa missão. E quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha. E disse para eles: vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se ali durante 3 dias, até que eles voltem. E depois sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos desobrigados desse juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nessa terra você não amarrar esse cordão de fio de escarlate na janela, por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família do seu pai. Quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer. E nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro da casa, nós seremos responsáveis. E você entende que naquele momento, Raabe, ela dá um testemunho de fé. Irmãos, a Bíblia vai dizer que foi pela fé, Hebreus 11:31, que foi o texto que nós lemos. Pela fé, Raabe não foi destruída. Pela fé, Raabe teve a condição de acolher os espias com paz. Eu quero dizer para você, querido, que o seu passado, a desonra que você viveu, não é impedimento para você entrar na presença de Deus. Raabe, ela não esteve ali por ser uma mulher exemplar. Ela não esteve ali porque tinha grandes recursos. Ela não esteve ali porque estava livre da acusação do inimigo. Ela não esteve ali porque ela era uma mulher que tinha testemunho de vida. Ela esteve ali porque ela creu, porque ela teve fé e porque ela obedeceu. Sabe, irmãos, Deus, Ele está procurando homens e mulheres como Raabe. Mulheres e homens dispostos a acolher outras pessoas que são de Deus na sua casa. Homens e mulheres que têm paz.
Sabe, o texto aos Hebreus vai dizer que ela acolheu os espias com? O que diz o texto? Coloca para mim, Dani. Hebreus 11:31. Ela acolheu os espias com paz. Sabe, queridos, a sabedoria estratégica de Raabe evitou um grande conflito. Os filhos de Deus são chamados assim quando eles são pacificadores. Deus está procurando uma geração de homens e mulheres que pacificam. É curioso porque quando aqueles homens entraram e ela os reconheceu como sendo de Deus, ela os toma e os coloca no alto da casa dela, no eirado, no telhado. E ali, como de costume, eles colocavam linhos, canas de linho. Mas a história mostra que eram canas que apodreciam até que o linho se soltasse. Havia um odor horrível, um mau cheiro no telhado. E talvez até por isso, porque as canas de linho chegavam a ter 1 metro de altura quando elas eram acumuladas umas com as outras. Imagina que aqueles 2 homens de Deus entraram no lugar inadequado, viram uma mulher improvável e se colocaram escondidos num ambiente indesejado. Imagina que eles ficaram toda a noite escondidos num odor fétido, num lugar úmido, num lugar exposto. Tudo isso para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dos filhos de Deus. A minha pergunta é: aonde nós estamos dispostos a ir para ver o cumprimento de Deus, o cumprimento da sua palavra sobre a nossa história? Porque a gente fala de Raabe, mas esquece que os espias, eles arriscaram a própria vida para enxergar a promessa de Deus. Irmão, nós precisamos nos levantar como homens e mulheres de coragem. Se eu tiver que entrar no prostíbulo, se eu tiver que dar comida para o mendigo, se eu tiver que acolher o órfão, se eu tiver que visitar a viúva, se eu tiver que ir num orfanato, ou num asilo, ou no meio da rua, aonde eu estou disposto a ir para que a promessa de Deus alcance outras vidas. Sabe, irmãos, aqueles homens ficaram ali escondidos, e eu imagino que enquanto os soldados de Jericó perguntavam para Raabe aonde eles estão, passava um filme na cabeça dela. Eu posso continuar a minha vida desse mesmo jeito que eu estou, me prostituindo, servindo a deuses pagãos, mas vazia. Ou eu posso acreditar que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, que Ele é o único Deus que faz milagres, que o braço dele é forte, é poderoso, que quando Ele age, ninguém impede o agir do Senhor, e eu posso dar um passo de fé, ainda que a minha vida esteja em risco, e eu posso crer que esse Deus me aceitará do jeito que eu estou, não para que eu permaneça do jeito que eu estou, mas para que eu seja como Ele quer que eu seja, transformada. Irmãos, e aqueles homens, a Bíblia diz que eles saem dali e eles fazem uma promessa para Raabe. E eu quero dizer para você, querido, que a promessa que eles fizeram para Raabe foi feita por causa de uma palavra que Raabe liberou. A Bíblia vai dizer lá no capítulo 2, no verso de número 9, se você correr comigo para lá, que ela começa a dar um testemunho de quem eles são e de quem Deus é. Aquela menina, aquela jovem, nunca tinha estudado sobre Deus, o Deus Yahvé, o Adonai, o Senhor. Mas porque ela sabia de ouvir falar, ela começa a testificar. A fé de Raabe era uma fé extraordinária, era uma fé incomum. Ela não tinha aprendido com os pais dela, ela não tinha crescido num ambiente monoteísta, pelo contrário. Ela não tinha aprendido as leis do povo de Israel, ela vivia num ambiente pernicioso, promíscuo, mas ela ouviu falar, ela creu, ela abriu o coração e ela agiu em fé. Nós precisamos, como cristãos, andar nessa tríade: ouvir, crer e agir em fé. Às vezes a gente passa 10, 15, 20, 30 anos na igreja. A gente ouve até crer.
Mas na hora de colocar o pé no mar, para o mar se abrir, a gente dá para trás. Na hora de dizer assim, eu vou pegar os espias e colocar em cima da muralha, a gente fica com medo. E se eles descobrirem? Na hora que a gente tem que orar por alguém por cura, a gente retrocede. Deus está chamando a igreja a agir com a mesma fé extraordinária de Raabe. Uma fé incomum, mas uma fé de ousadia. A fé que Tiago chama de fé operante. A fé operante é uma fé de obras, não apenas uma fé de falação, de dizer as coisas. Irmãos, eu conheço pessoas que sabem todos os textos bíblicos decorados. Mas na hora de orar por alguém, eu vou chamar o pastor. Sabe, nosso coração tem que ser um coração ousado. Um coração que entende que a realidade da fé é a realidade da ação. Aquela mulher, ela creu. E porque ela creu, ela agiu. E porque ela agiu, ela obedeceu. E porque obedeceu, ela recebeu o cumprimento da promessa que era destinada ao povo de Deus. Alcançou a vida dela. O que é que Deus não vai fazer sobre a minha e a sua vida? Deus operou uma libertação na vida de Raabe. Hebreus vai dizer que o que ela fez foi colocado numa galeria. E que ao redor tem uma nuvem de testemunha que olha para aquilo e tem que se curvar diante da fé extraordinária daquela mulher. Que outros ouçam falar da minha e da sua fé. Que nos momentos mais difíceis, a gente não seja conhecido como aquele que fraquejou, mas como aquele que permaneceu. Ah, pastora, mas você não sabe o que eu estou passando. Olha a minha despensa, olha a minha vida, olha a minha enfermidade, olha a minha família. Eu quero declarar que a fé é poderosa para mudar circunstâncias. A Bíblia diz que Abraão, ele foi crendo e aumentando a sua fé, enquanto ainda o corpo dele estava amortecido. E ele começou a dar glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é fé. É quando os nossos olhos veem a circunstância e a nossa fé vê a vitória. A gente olha para a nossa condição e fala, não importa o que eu vejo, eu creio. Não importa o que eu vejo, eu creio. Eu me lembro quando nós casamos, nós queríamos muito ter filhos, né, amor? E a gente não conseguia. E foram 5 anos tentando. Fiz tratamento, tomei remédio para ovular, fertilizar e papapá e nada. E aí o pastor João falou comigo assim, amor, acabou essa história. Vamos pegar o óleo e nós vamos orar por você todos os dias. Nós vamos ungir a sua barriga todos os dias. Lembra, amor? E, irmão, não falhou um dia sequer. Todos os dias nós ungíamos a minha barriga. E ele dizia assim, é o Senhor que abre a madre. É o Senhor que faz da mulher estéril alegre mãe de filhos. O médico já tentou, a gente já tomou remédio, a gente já fez. Agora é com o Senhor. É quando a gente coloca a nossa fé em ação. É quando a gente diz, Deus, o que eu podia fazer eu já fiz. Mas agora é o Senhor que tem o controle de tudo. É quando a gente fala, Deus, eu não vou abrir mão da fé. Pode estar tudo ao contrário, mas eu vou continuar crendo. Nós precisamos crer, irmãos. Raabe ouviu falar dos feitos poderosos do Senhor e ela se posicionou. Mas mais do que isso, a fé de Raabe em Deus levou Raabe a ser uma mulher intercessora. Irmãos, olha que tremendo. Ela tinha tudo para não perdoar o pai dela. Tudo para não perdoar a mãe dela. Que a mantinham naquela condição de prostituída. Mas quando ela viu o grande livramento que vinha sobre a vida dela, aquela mulher se coloca em favor daqueles que a tinham ferido. Será que nós temos fé para orar por aqueles que nos feriram? Ela fala assim, olha, eu sei que vocês vão me livrar, eu sei que vocês vão me salvar, mas eu quero que vocês salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs. Aleluia! A fé é uma fé que inclui aqueles a quem nós amamos. A gente não pode passar pelo Evangelho amando a Deus, servindo a Deus, sem nos lembrar daqueles que estiveram conosco por toda a nossa vida. Ah, pastora, mas estiveram, mas não foram pessoas muito boas.
mas são aqueles que Deus colocou perto de nós. Aquela mulher, ela ora, ela consegue liberar o seu coração ao pensar na libertação dos seus familiares. Agora eu pergunto para você, os parentes dela estavam presos, sim ou não? Os soldados estavam prendendo eles? Eles estavam no cativeiro do rei? Não. Do que ela estava intercedendo? Para quê? Olha que fé extraordinária, irmãos. Ela não estava preocupada se eles iam ter uma casa melhor, se eles iam morar numa cidade melhor, se eles iam ter saúde. Qual era a preocupação daquela mulher cheia de fé? Os meus parentes precisam ser salvos. A grande preocupação dela era a salvação. Eu conheci o Deus verdadeiro. Não posso deixar os meus parentes dentro de Jericó, servindo a deuses estranhos. Deus está chamando uma igreja que vai se posicionar para interceder e orar pelo primo, pelo tio, pelo avô, pela avó, pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela irmã, porque a salvação é também para aqueles que a gente ama. Glória a Deus. Raabe tinha uma fé extraordinária. Uma mulher pagã tinha mais fé que muito crente. Porque ela não sossegou ao receber a libertação e as promessas de vitória. Ela pensou, isso não é só para mim, isso é para toda a minha casa. Que fé é essa, irmãos? Que fé é essa que libera perdão mesmo para os seus ofensores? Sabe, queridos, aquela mulher, diz no versículo 23, do capítulo 6, que após eles serem resgatados, eu estou em Josué 6, 23, após Raabe ter tido fé para colocar o fio de escarlate ali na janela dela, após eles terem rodeado a cidade, após as muralhas terem caído, eu quero dizer para você que sim, as muralhas caíram, mas a Bíblia diz que a única coisa que não caiu da muralha foi a casa de Raabe. Sabe por quê? Porque quando a nossa fé está em ação, tudo desmorona ao nosso redor, mas a nossa casa fica firmada na rocha. Ela sabia onde estava o alicerce da vida dela. Não era numa muralha, era em Cristo. Era no Deus de Israel. A muralha inteira caiu e a Bíblia diz que só não caiu a casa dela. Irmãos, Deus faz sobre a nossa família, quando nós nos posicionamos e oramos, coisas extraordinárias. E a Bíblia diz que quando ela pendurou lá o fio, os espias vieram e recolheram todos que estavam dentro da casa dela. E eu imagino que, se fosse nos nossos dias, ao ser resgatada, ela iria reclamar assim: onde está agora a minha nova casa? Onde está agora o lugar onde eu vou colocar toda a minha família? Mas a fé daquela mulher era tão incomum que ela se submete ao tratamento de Deus. Olha o que o texto diz. 6, 22 e 23. Entrem na casa da prostituta. Voltou? Tirem-a de lá com tudo que ela tiver, como vocês juraram a ela. Pode passar. Então os jovens, os espias, entraram, tiraram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo que ela possuía. Pode passar. Tiraram também toda a sua parentela. Agora veja o final do versículo. E os acamparam aonde? Você está entendendo o que aconteceu? Eu não sei se você sabe, mas Números, capítulo 5, ele vai falar sobre uma lei que ela tinha sido feita para os imundos e os leprosos. Toda pessoa considerada imunda não poderia ficar dentro do arraial. Tinha que ficar fora dele. Se fosse hoje, do jeito que a gente é um crente assim, né, cheio de direitos, a gente falaria assim: peraí, meu Deus, eu ajudei os espias, eu fiz a minha parte, agora eu vou ser humilhada
fora do arraial. Você sabe que lei era essa? Era a lei da purificação. Porque Deus nos tira de um lugar de pecado, mas Ele precisa tirar o pecado de dentro da gente. Ela era uma prostituta e Deus precisava passar por ela com a sua glória, com o seu sangue e o seu poder e purificar Raabe e toda a sua família. Irmãos, não tem essa história de venha como você está e fique do mesmo jeito. Quando Deus chama para a presença dEle, Ele chama do jeito que a gente está. Mas quando a gente chega na presença dEle, a gente tem que se submeter à lei da purificação. Porque para estar no meio do povo de Deus, no meio do arraial, tem que ser como Deus quer. E olha que tremendo, Raabe não reclama os seus direitos, Raabe não se revolta, Raabe não acha que Deus ama menos ela, porque Ele está exigindo que ela passe pelos dias da purificação. Raabe não faz nada disso, não se sente excluída. Sabe o que Raabe faz? Ela se submete ao processo. Se é para ser povo de Deus, eu vou ser direito. Se é para passar pelo processo de purificação, eu vou passar. Mas eu quero entrar limpa na presença de Deus. Isso é que é fé, irmãos. Isso é que é fé. Ela não deu desculpa. Olha, eles eram pagãos, imundos, tiveram que passar por esse processo. Sabe quem mais passou por esse processo? Miriam. Miriam, quando cuspiu no rosto de Moisés, aliás, quando falou mal de Moisés, Deus cuspiu no rosto dela, metaforicamente. E disse, tira ela do arraial, porque ela está imunda. Tira ela, ela pecou. Quem? A Miriam, a irmã de Moisés. A que tocou o tamborim, a que celebrou o livramento, teve que ficar fora do arraial e passar pelo processo de purificação. Moisés, quando queria buscar a Deus separado, ele ia para fora do arraial, só ele, na intimidade. Jesus, quando foi morrer, a Bíblia vai dizer lá em Hebreus 13, verso 12 e 13. Se você puder colocar para mim, Dani, por favor. Hebreus 13, verso 12 e 13. Naquele momento, quando ele vai morrer, ele toma sobre ele o que do povo? As maldições, os pecados, as acusações, as enfermidades. Ele se torna maldito. E aí Jesus, ele cumpre a lei toda, ele não deixou de cumprir nenhuma parte da lei. E quando ele toma sobre ele todo o peso de pecado, a Bíblia diz lá em Hebreus, por isso, Hebreus 13, versículos 12 e 13. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora, ali de cidade, mas em outras versões diz arraial. Ele teve que ser colocado para fora. Até o Cristo teve que cumprir a lei da purificação. Sabe, queridos, às vezes vai ser preciso passar pelo processo que a gente chama de fora do arraial. É o processo em que Deus vai pegar a gente e vai dizer assim, olha, para você estar no meio do povo, você precisa ser limpo primeiro. 13:13. Ele colocou lá, 13:13. Ele colocou lá. E a gente vai ter que ser humilhado, purificado, santificado. E assim a gente vai se aproximar mais de Deus e da presença dEle. Essa mulher Raabe, que tinha uma fé incomum, ela permaneceu firme, mesmo diante desse processo. E sabe o que é curioso? Que apesar de parecer uma desonra ficar fora do arraial, depois que o processo acabou, ela agora não era mais uma pagã. Agora ela era considerada uma filha do Adonai. Uma filha do Deus Altíssimo. Deus deu a ela um futuro. Deus curou as emoções de Raabe. Deus proveu para Raabe um lar piedoso. Deus deu a ela um marido, glória a Deus. A mulher que passou na mão dos homens todos da cidade, agora ela tinha um marido. E não foi um marido qualquer. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Raabe, ela se casa com Salmão.
Salmão gerou quem? Boaz. Boaz gerou quem? Quem, gente? Ele foi o bisavô de Davi. Ele gerou Obed. Depois de Obed, ele gerou quem? E depois de Jessé, ele gerou quem? Davi. Aí se você for comigo para Mateus capítulo 1, abre para mim, Dani, por favor. Mateus capítulo 1, verso 5. Você vai ver que aquela mulher improvável, cheia de fé, que se submeteu ao processo, que passou pela purificação, que se tornou filha de Deus, que casou com um homem de Deus, ela foi incluída na genealogia, ela era ascendente de Jesus. Irmãos, você entende o poder transformador da graça de Deus? O que é que um coração cheio de fé, que se apresenta diante de Deus, dizendo: Deus, eu preciso. Deus me toca. Deus me alcança. Deus alcança a minha casa. Deus alcança a minha família. Sabe o que nós precisamos, irmãos? É de um coração como Raabe. Um coração desesperado para ser salvo. Salvo das suas próprias misérias. Salvo das suas próprias inclinações carnais. Se você conversar com uma prostituta, e nós já fizemos isso, ela vai dizer assim: olha, no início era muito difícil. No início eu sentia muito asco, muito nojo. Mas conforme os anos vão passando, eu vou percebendo que isso é só um trabalho. Aquele momento foi um momento crucial na vida de Raabe. Ela entendeu a própria miséria. Ela lamentou e chorou. E ela sabia que Deus nenhum poderia tocar a vida dela como Deus de Israel. Sabe, irmãos, nós caminhamos com Jesus por muitos anos. E às vezes nos esquecemos que ainda carregamos misérias dentro de nós. Precisamos, como Tiago falou na sua carta, lamentar e chorar. E precisamos rasgar não as roupas, mas o coração. E dizer para Deus: Deus, eu só tenho uma salvação, que é o Senhor. Então me toca, Senhor, me alcança. E aquele símbolo, você sabe disso, o fio de escarlate, representa o sangue de Jesus, que é poderoso para nos purificar de toda a injustiça. O sangue de Jesus não mudou, querido. O sangue de Jesus continua sendo poderoso para cobrir a nossa vida, para lavar o nosso pecado, para nos tirar da condição de miséria, para nos arrancar do nosso eu e para nos levar a uma posição na presença do Senhor. E se Ele tiver que nos manter por um tempo fora do arraial, tudo bem. Contanto que nós sejamos levados para a presença dEle de forma pura, porque aquele que é limpo de mãos e puro de coração, esse é que permanecerá na presença do Senhor. Que nós possamos hoje entender que existem muralhas que precisam cair na nossa história. Mas muito mais do que isso, precisam cair realidades que estão dentro de nós. Se é uma falta de perdão, como foi a história de Raabe, perdoe seu pai, perdoe a sua mãe. Perdoe os seus irmãos por não terem te ajudado, por não terem estado com você quando você precisava, por manterem você numa condição de humilhação e vergonha. Se foi uma situação em que homens tocaram e feriram você, perdoe. E sabe, querido, perdoe você mesmo. Porque às vezes você anda por aí carregando um fardo de culpa. Eu não fui suficientemente boa. Eu não fui suficientemente bom. Eu sou um fracasso. Eu errei com Deus. E Deus está dizendo: olha, o meu sangue continua lá. É só colocar na janela e eu vou te socorrer. O sangue de Jesus continua lá, disponível a nós. Mas nós precisamos dizer: Senhor, eu estou disposta a passar pelo processo para tornar-me quem o Senhor quer que eu seja. E eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Talvez você não vai ser colocado na galeria dos heróis da fé, como Raabe foi. Talvez você não vai ter o seu nome lá. Olha, a fé de Giovana.
Não, talvez não. Mas naquele grande dia, a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse 21, que livros serão abertos. E nesses livros haverá o registro de toda a nossa história. E talvez em alguma página lá o Senhor vai escrever assim: ah, o Arthur foi um homem de fé. E vai ter o registro daquela circunstância tão difícil que ele enfrentou. Eu quero te convidar nessa noite a colocar diante do Senhor a sua vida, dizendo assim: Senhor, eu tenho ouvido sobre os heróis da fé. Mas eu não quero só ouvir, eu quero receber uma porção dessa fé extraordinária, incomum. Eu quero andar por fé e não por vista. Eu quero que a minha fé cresça como aquela semente, como o grão de mostarda, que ele é pequeno, mas quando cresce se torna a maior de todas as hortaliças. E muitos vêm se abrigar na sombra que ela dá. A nossa fé tem que ser assim, uma fé que cresce, uma fé que alcança outras vidas, onde pessoas podem se abrigar debaixo da fé que nós temos. Sabe, queridos, você pode ser um doador de fé, alguém que transmite fé, que encoraja outros, que impulsiona outros. Quando alguém está ali cabisbaixo, cansado, você vai olhar e vai dizer: não fica assim, Deus pode, Deus pode. Eu tenho uma amiga que ela está enfrentando, a sobrinha dela está enfrentando um câncer. Ela tem 20 e poucos anos. E o médico virou para ela e falou que não tem mais jeito. Porque já deu metástase, está sobre o corpo todo. E toda semana eu converso com essa minha amiga e eu falo para ela: Deus pode. E um dia eu mandei um áudio para ela dizendo: olha, os médicos disseram isso, mas a gente tem que crer, Déia. Deus pode, Deus pode. E aí eu falei um tanto de coisa com ela. E aí com poucos minutos ela me mandou o áudio do irmão dela, do pai da jovem. E ele dizendo assim: pelo menos uma pessoa falou para mim que Deus pode. Porque todo mundo fala: ah, curte com ela, aproveita os últimos dias dela, fica bem perto dela. Irmão, nós somos a geração da fé. Nós somos aqueles que creem. Nós nascemos em fé. É pela fé que somos salvos. É pela fé que permanecemos. É pela fé que vamos alcançar o céu. Nós somos o povo da fé. Então que a sua boca seja fonte de fé, de encorajamento. Ore pelo enfermo, ore por quem não tem emprego, ore pelo perdido, ore pelo cansado, ore pelo desviado, mas não pare de crer. Nós somos o povo da fé. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus. Nessa noite, Senhor, quando ouvimos sobre a fé extraordinária de Raabe, nós queremos apresentar o nosso próprio coração diante do Senhor. Às vezes, Senhor, a nossa fé é vacilante. Às vezes nós ficamos com medo, intimidados pelas afrontas do inimigo. Mas essa é uma noite que nos levantamos e declaramos: o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus de milagres, prodígios, maravilhas. E o Senhor pode. O Senhor pode. O Senhor pode. Oh, aleluia! E nós vamos declarar em fé, todas as vezes que formos tentados a esmorecer e a retroceder, nós vamos nos lembrar da tua palavra que diz: o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Então, Senhor, enche o nosso coração de fé. Como os discípulos pediram, aumenta-nos a fé. Para continuar profetizando. Para continuar declarando a tua vontade. Para continuar crendo nas suas promessas. Para continuar andando firmados nas tuas pisadas. Para jamais olharmos para trás. Não importa, Senhor, o que estamos enfrentando. Nós somos aqueles que não retrocedem, mas que avançam sempre para a conservação da alma. Porque nós somos o povo que crê. E nós vamos crer até o fim, Senhor. Em nome de Jesus.
Queria chamar os diáconos aqui, os servos. Nós vamos ungir a sua vida, como temos feito todas as quintas-feiras. Você vai receber oração nessa hora. E venha com o coração cheio de fé, porque Deus pode. Toda quinta-feira nós temos liberado uma palavra de fé. Mas não é fé só para você conseguir algo material, não. É fé para você conseguir o impossível. Pode vir que os diáconos vão estar levantando as mãos e ungindo você, e orando por você, e declarando que virá um tempo de grande poder, de grande glória. Queria chamar a Ismaélia. Vem cá, Ismaélia. Ismaélia tem um poder assim que Deus liberou sobre ela, né? Um dom de cura. Vem cá, orar por aqueles que precisam de cura. Vem cá, Ismaélia. Pastor João, por favor, unge a mão da Ismaélia. Isso. Se você tem alguma enfermidade, vem aqui na Ismaélia. Ela vai orar por você, em nome de Jesus. Deus, nós cremos, Senhor, do milagre do Senhor. Nós somos o povo de fé. Nós somos o povo de fé, Senhor, e nós rejeitamos todo espírito de incredulidade. Nós rejeitamos toda dúvida, todo medo. Nós rejeitamos a insegurança. Nós rejeitamos o temor. Nós rejeitamos, Senhor, tudo aquilo que é seta na nossa mente e que nos afasta de caminhar em fé. Nós rejeitamos, Senhor, e declaramos que o Senhor é o nosso Deus. O Deus de Israel que secou o mar. O Deus de Israel que derrotou os inimigos. O Deus de Israel que abriu o mar vermelho. O Deus de Israel que trouxe o maná do céu. Tu és o Deus de Israel, aleluia, o Todo-Poderoso. E nós estamos aqui, Senhor, declarando em fé que o Senhor é o único Deus. E nós confiamos no Senhor. Deus vai derrubando, Senhor, as muralhas. Assim como Jericó, Senhor, teve as muralhas derrubadas. Nós declaramos, Senhor, que toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que vem para impedir os seus filhos de adentrarem na promessa, nós quebramos pelo poder do nome de Jesus. No nome de Jesus. Deus querido, nós liberamos a palavra de ousadia, de que os meus irmãos serão cheios de poder, cheios de autoridade, de fé, para conquistar aquilo que o Senhor já colocou diante deles. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Não tem provação que seja maior do que o nosso Deus. Não tem provação que seja maior do que o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus de milagres. O nosso Deus é o Deus de cura. O nosso Deus é o Deus de maravilhas. Oh, aleluia. Minha fé é provada. Oh, glória. Oh, xerebalabassuri cantarabalabas. Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, Desertos e mares que atravesso me levam. Oh, Senhor, nós cremos nisso, Jesus. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, diga isso a Ele. Eu creio, Senhor. sobre as águas,
ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Você pode levantar a sua mão aí no seu lugar? Diga comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu recebo uma porção maior de fé. Eu não vou me render à incredulidade, mas eu vou encher o meu coração de fé. E eu creio que não há impossíveis para o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Aleluia, Deus. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, glória a Deus. Amém, amém, queridos. Glória a Jesus. Semana que vem, você já ouviu falar de Baraque? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você sabe quem é Baraque? Porque semana que vem nós vamos aprender com a fé de Baraque, em nome de Jesus. Quinta-feira. Domingo juntos às 9 da manhã no culto da Páscoa, especial da Páscoa. Em nome de Jesus. Vamos orar. Levante suas mãos. Obrigado, Deus, por essa noite. Eu te peço que assim como chegamos em paz, voltemos em paz. Livra-nos do mal, dá-nos uma noite abençoada. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, que o consolo do Espírito Santo repouse sobre todos nós, povo de Deus, tanto aqui como espalhados pela terra, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, você que nos acompanhou, Deus te abençoe, esteja conosco, será um prazer te receber, você e sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, vá em paz, em nome de Jesus.